Você já se perguntou qual é a relação entre o cristianismo e o conservadorismo? Será que um cristão, ou será que ser cristão significa automaticamente ser conservador? Ou será que existem diferenças importantes que nós precisamos entender? Hoje em dia, em meio a tantas discussões sobre política, valores e tradições, muitos acabam misturando tudo. Mas será que tudo que é conservador reflete princípios do evangelho? E será que o cristianismo é de fato uma religião conservadora? Nesse vídeo, vamos explorar esse assunto de forma clara e prática, analisando os pontos de aproximação e também de tensão entre o conservadorismo enquanto ideologia política e os valores cristãos. Vamos juntos descobrir o que realmente importa quando o assunto é fé, política e o nosso papel no mundo. Então, fica comigo, porque esse tema vai te fazer refletir de uma forma que talvez você nunca tenha pensado antes. Quais seriam as conexões e também as tensões entre cristianismo e conservadorismo? É comum escutarmos críticas contra as ideologias políticas, mas e quanto aos cristãos? Qual é a postura cristã frente às ideologias? Pode um cristão ser também um conservador? O conservadorismo, enquanto ideologia política, frequentemente é percebido como um movimento que busca preservar o que há de valor nas tradições e instituições estabelecidas. Porém, sua essência e implicações vão muito além de um simples apego ao passado. Ao entendermos o conservadorismo, especialmente em um contexto cristão, percebemos tanto áreas de aproximação quanto de tensão. Precisamos compreender, primeiramente, o que é o conservadorismo. Então vamos lá. O que é o conservadorismo? Na raiz da palavra conservadorismo, conservador, está a ideia conservar, ou seja, manter aquilo que foi herdado das gerações passadas. Para o conservador, as tradições representam uma sabedoria acumulada ao longo dos anos, ao longo dos séculos, algo que não deve ser descartado levianamente. A prudência, por exemplo, é um valor central dessa ideologia. Mudanças, para os conservadores, não são rejeitadas, mas precisam ser feitas com cautela, respeitando o que funcionou no passado. Edmund Burke, um dos grandes expoentes do conservadorismo, alertava que reformas radicais podem destruir mais do que melhorar, trazendo consequências desastrosas. Em sua obra Visão e Ilusões Políticas, o autor David Koyzis apresenta um ponto intrigante quanto ao conservadorismo. Ele afirma que, diferente de outras ideologias como o liberalismo ou o socialismo, o conservadorismo não possui uma narrativa unificada ou um programa político claro. Sua aplicação depende do contexto histórico e cultural. Assim, o que significa ser conservador em um país ou época pode ser bem diferente em outro. Por exemplo, um conservador americano pode valorizar o livre mercado, enquanto um conservador russo do século XIX priorizava a autoridade do czar e da Igreja Ortodoxa. O conservadorismo no Brasil pode ser contraditório quando se trata da economia. Por um lado, setores conservadores defendem um Estado menor, alinhando-se ao liberalismo econômico e falando de privatizações, redução de impostos. Por outro lado, algumas pessoas que se consideram conservadoras valorizam empresas estatais estratégicas, como a Petrobras, e apoiam subsídios para determinados setores econômicos. Isso é diferente, por exemplo, do conservadorismo nos Estados Unidos, que frequentemente está ligado ao livre mercado e à redução radical do papel do Estado na economia. Esses exemplos parecem confirmar a tese de David Koyzis. Os exemplos mostram que o conservadorismo não é uma ideologia única e rígida. Ele se adapta às necessidades, desafios e tradições de cada sociedade. No Brasil, o conservadorismo reflete questões como a valorização da família, o papel da religião na cultura, a defesa da segurança pública e os debates econômicos e educacionais. Isso é diferente de outras nações, onde o conservadorismo pode assumir formas bem distintas.
Vamos passar então a tratar com mais detalhes sobre o conservadorismo e a tradição cristã. Para muitos conservadores, a religião cristã é vista como um pilar essencial da civilização ocidental. De fato, o cristianismo, com suas doutrinas, seus ensinamentos morais, influenciou profundamente a formação de valores e instituições em muitas sociedades. Conservadores frequentemente apontam que a fé cristã desempenhou um papel vital na construção da estabilidade social e no desenvolvimento da cultura ocidental. No entanto, há um cuidado que precisa ser tomado ao associar o cristianismo e o conservadorismo. Embora o cristianismo valorize a tradição, afinal, a nossa fé é baseada na transmissão das escrituras e nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, a fé cristã também desafia tradições humanas que se desviam dos princípios de Deus. Jesus frequentemente confrontou lideranças religiosas de sua época, expondo assim a hipocrisia daqueles que, em nome da tradição, negavam o espírito da lei divina. Além disso, a fé cristã não se resume a deixar as coisas como estão. A mensagem do Evangelho é transformadora. Ela chama homens e mulheres a uma nova vida em Cristo e essa transformação impacta todas as áreas da existência, inclusive a política e a economia. Nesse sentido, enquanto o conservadorismo foca em preservar tradições culturais e sociais, o cristianismo avalia essas tradições à luz da palavra de Deus. Nem tudo que é antigo deve ser mantido, como, por exemplo, escravidão, exclusão social, preconceitos, foram práticas comuns em várias culturas. E embora parte da tradição, eram contrárias à justiça e ao amor que Deus exige. Assim, embora o conservadorismo muitas vezes dialogue com valores cristãos, ele não é sinônimo de cristianismo. O cristão deve sempre buscar avaliar os movimentos conservadores à luz do evangelho, evitando idolatrar qualquer ideologia política. Vamos falar agora sobre pontos específicos onde cristianismo e conservadorismo se aproximam, pontos de convergência entre cristianismo e conservadorismo. Apesar das diferenças, o cristianismo e o conservadorismo têm sim pontos de convergência importantes. Vamos a 4 deles. Primeiro, reconhecimento das limitações humanas. Ambos, cristianismo e conservadorismo, entendem que o ser humano é falho. Enquanto o cristianismo descreve essa falha como pecado original, o conservadorismo vê a história humana como marcada por tentativas frustradas de alcançar perfeição social ou política. Segundo, ceticismo quanto às utopias. Conservadores e cristãos concordam que projetos humanos grandiosos de redenção ou de transformação total da sociedade geralmente falham. Apenas Deus pode trazer redenção plena ao mundo. Projetos humanos tentando criar o paraíso na Terra são perigosos e podem descambar em totalitarismo. 3. Valorização da comunidade. Para os conservadores, instituições como a família e a igreja são cruciais para a estabilidade social. De forma semelhante, o cristianismo reconhece o papel central dessas instituições na formação moral e espiritual das pessoas. Os vínculos pessoais são importantes. E quarto, prudência diante de mudanças. Tanto conservadores quanto cristãos compreendem que mudanças abruptas e mal planejadas podem gerar o caos. Há sabedoria em avaliar o impacto das ações antes de implementá-las. Não basta mudar por mudar. É melhor começar pequeno, num âmbito local, e testar os novos projetos para ir ampliando conforme demonstra resultados positivos, do que já querer implementar programas amplos para toda uma nação, por exemplo. Então, se esses são pontos de aproximação ou de convergência, há também pontos de distanciamento. Vamos aqui aos pontos de tensão. Apesar das aproximações, então, há áreas de tensão que não podem ser ignoradas. Vamos apresentar as 3 áreas de tensão principais. Primeira delas, o cristianismo é uma verdade revelada. O conservadorismo tende a valorizar o cristianismo como uma tradição cultural, importante para o Ocidente, mas nem sempre reconhece sua verdade espiritual. Para muitos conservadores, o cristianismo é útil, mas não é essencial. Já para os cristãos, a fé é a base de todas as coisas e não pode ser reduzida a um elemento cultural, entre outras. Segundo, o risco do tradicionalismo.
Enquanto o cristianismo valoriza a tradição, ele também desafia o tradicionalismo cego. Um mero tradicionalismo significa a adesão automática a práticas e crenças apenas porque foram transmitidas pelas gerações anteriores. A Bíblia nos ensina a julgar todas as coisas segundo a vontade de Deus, mesmo que isso signifique rejeitar tradições culturais. Como diz a famosa frase atribuída a Jaroslav Pelikan, a tradição é a fé viva dos mortos e o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. E terceiro, transformação social. O cristianismo não se limita a conservar o que já existe, ele tem um elemento progressivo, na medida em que busca transformar o mundo segundo os valores do reino de Deus. Justiça, amor e compaixão são princípios que frequentemente desafiam o status quo. Um versículo que revela claramente o elemento conservador e progressivo é Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Enquanto a palavra cuidar remete a preservar ou conservar, a palavra cultivar significa criar, desenvolver, seguir em frente, progredir. No cristianismo, temos fundamento para progresso e conservação. Para uma reflexão final, então, em cima de tudo isso que nós falamos, vamos lá. O conservadorismo, como ideologia, oferece contribuições valiosas ao diálogo político e social. Ele nos lembra da importância de preservar o que é bom, de agir com prudência e de reconhecer as limitações humanas. No entanto, para os cristãos, a verdadeira base para avaliar tradições, reformas e políticas não é a história e nem a cultura em si, mas a palavra de Deus. O cristianismo não é conservador nem progressista no sentido político. Ele é, antes de tudo, a revelação de Deus para um mundo caído, trazendo esperança de redenção e transformação. Como seguidores de Cristo, somos chamados a discernir o que vale a pena conservar e o que deve ser reformado, sempre buscando glorificar a Deus em todas as coisas. Se você deseja se engajar no diálogo entre fé e política, pergunte-se sempre: o que estou conservando é fiel aos valores do reino de Deus? E as mudanças que apoio refletem a justiça e o amor de Cristo? Essas são questões que devem orientar a nossa caminhada. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.